E a ideia vem daqui, né? Ela vem dessa... Assim, o rock progressivo, nós não estamos falando aqui de rock progressivo, mas se a gente considerar um ponto inicial para o progressivo, o primeiro disco do King Crimson, de 1969, The Court of Crimson King, a gente vai ter todo um desenvolvimento disso. É difícil a gente falar de desenvolvimento enquanto gênero, porque era exatamente uma série de bandas que primavam pela audácia, pela inventividade. Quando, inclusive, foram formatar, progressivo é isso, é quando você acaba com o gênero, porque ele não poderia ser formatado. A proposta dele era o oposto a qualquer tipo de formatação. Só que, em 72, há um certo auge desse tipo de proposta. Por exemplo, a gente pode exemplificar isso no Thick as a Brick, do Jethro Tull. Né, que aquilo... o Jethro Tull fez um disco conceitual com o Aqualung, o Ian Anderson. Eu não fiz um disco conceitual porra nenhuma. Vocês querem um disco conceitual? Eu dou para vocês um disco conceitual e vem com o Thick as a Brick. Um disco com uma faixa apenas, estendida pelos dois lados. Então, ali você tinha um certo... Foi um apogeu e queda muito rápido, né, disso enquanto um gênero, com uma cena. Né? Lógico que várias bandas vão permanecer. Mas a grande parte dessas bandas inglesas, as italianas não, mas as inglesas fazem os seus melhores discos nesse período, entre 71, 72 e tal. Em 73, o Pink Floyd, ele já, igual eu falei que ele estabelece um máximo, exatamente por isso. Porque aqui, esse disco, ele é de uma perfeição pop, inclusive. Aqui você não tem nenhum virtuosismo, zero virtuosismo, zero uso de orquestras, não tem Mellotron fazendo orquestração, não tem. É uma outra ideia que ela se desenvolve em pedaços, em camadas de música pop. Por isso que se comunica com tanta gente, por isso que vende tantos milhões de cópias. Né, assim, caso raro, né, Romero, na indústria, né? Caso raro na indústria. Mas, apesar disso, eu acho que o disco, sim, ele é pop, mas eu acho que o conceito do progressivo, de alguma forma, tá ali. Só que isso é diluído... Mas aí, cara, o conceito de um álbum conceitual, então se a gente for olhar por isso, o Sell Out do The Who seria progressivo, o Sgt. Pepper seria progressivo, o Kinks, o Arthur seria progressivo. Eu não tô dizendo que alguma coisa pode ser conceitual e passa a ser progressiva. Eu tô dizendo que, de alguma forma, os elementos do rock progressivo estão no Dark Side of the Moon. Só que quais? A própria elemento circular do álbum, as faixas cruzando uma com a outra, existe sim a proficiência técnica. Por exemplo, tem faixas instrumentais, tem a própria On The Rumble. Depois no outro lado tem a faixa aquela que o Gilmour Manson, que é antes de... me fugiu o nome agora, vou pegar aqui, que também é totalmente progressiva, que é Any Color You Like. Enfim, tem elementos progressivos que não são pop. Any Color You Like, por exemplo, não é uma música pop, é uma música instrumental progressiva, totalmente. Ou dentro de uma linhagem até quase batendo no rock clássico, ou numa jam, mas de alguma forma não é música pop. Por mais que ela tenha sido B-side de Money como single, né? Mas eu acho que... E aí eu entendo o que tu tá falando, Romero. Não é necessário categorizar o Dark Side of the Moon. Eu concordo. Só que eu acho que, de alguma forma, ele está dentro desse território geográfico do progressivo, sim, porque a banda, apesar do Pink Floyd ser uma banda que se comunica, que não se limita a fazer uma coisa só, a gente sabe que existem muitas vertentes, muitos tentáculos que levam a muitas coisas, mas, cara, passou a ser uma referência para todo mundo, né, cara? Passou a ser, e ela é, sim, uma âncora. O disco tem uma âncora no rock progressivo, por mais que, sim, ele seja um álbum totalmente pop, e o grande lance, o grande símbolo disso é que vendeu milhões de cópias, né? Eu acho que tem elementos no disco. Elementos de um negócio que já tem vários outros elementos, né? Então já é uma coisa desdobrada, que o rock progressivo tem vários elementos, e aqui tem elementos do rock progressivo que já tem vários elementos. Então já é uma coisa muito desdobrada. Você ter uma outra faixa no disco com esses elementos, eu acho pouco para ele ser rotulado. Porque, assim, esse tipo da questão circular num álbum, tem nos álbuns de jazz já. E nem por isso a gente vai chamar... Enfim, acho que aqui
O grande lance... O jazz também é um elemento rock progressivo, já sabemos disso, assim como erudito, né? E então aqui, o que eu acho que é muito interessante é que, para mim, lógico que nessa época, e para mim isso que é o grande barato dos anos 70, apesar de terem muitas bandas com sons genéricos, óbvio, sempre tem, também naquela época de efervescência da indústria da música, a música tinha um protagonismo que hoje ela não tem, e já nos anos 80 já não tinha também, porque ela tinha o protagonismo, mas a partir do clipe, não a partir da música apenas. Mas aqui tinha a ideia de cada banda ter o seu som, cada banda tem a sua linguagem. Isso eu acho uma coisa fantástica. Né? Tem outras bandas que vão acabar sendo derivadas de uma ou de outra, mas cada banda tinha uma preocupação em soar única. Né? Esse aqui é o nosso jeito de fazer. Isso eu acho muito interessante. E nesse sentido, eu sempre coloquei aqui nas lives, que para mim o Pink Floyd ele consegue uma coisa que ninguém conseguiu nesse nível, né? Que ele conseguia soar pop e underground, simultaneamente, mainstream e underground, né? Pop experimental, ele conseguia soar tudo ao mesmo tempo. E isso é uma coisa muito difícil de fazer, né? Sobretudo para uma banda que é aqui capitaneada por todo mundo, né? Um tipo coletivo demais de fazer música. Então é um fenômeno isso, né? Que acontece aqui. Porque, veja bem, a gente saiu do Breathe, que é essa música que se comunica perfeitamente com a letra, com as partes musicais que a gente falou, com elementos de jazz, elementos de várias questões, mas quando você vai entrar em On The Run, cara, aí você volta pro Pink Floyd experimental, com coisas de música eletrônica,